O Brasil que existe hoje só é possível porque, em algum momento da sua história, o povo precisou aprender da forma mais dura o que significa viver sem liberdade. Houve um tempo em que discordar do governo era perigoso, em que uma ideia podia levar alguém à prisão, e em que o silêncio era muitas vezes a única forma de sobrevivência. É fácil olhar para trás e enxergar apenas leis trabalhistas, crescimento industrial e discursos patrióticos. Mas por trás desse verniz de progresso, existiu um país vigiado, controlado e calado à força. E é justamente por ter atravessado esse período que o Brasil de hoje sabe que ditadura não é solução, é retrocesso. Durante a Era Vargas, especialmente no período do Estado Novo, o governo construiu uma narrativa poderosa de identidade nacional. O samba, a capoeira e símbolos populares passaram a ser promovidos como expressão da alma brasileira. O país era apresentado como unido, forte e orgulhoso de si mesmo. No entanto, enquanto essa imagem era cuidadosamente exibida, um outro Brasil era reprimido nos bastidores. O pensamento crítico, a produção intelectual, independente e qualquer forma de oposição passaram a ser tratados como ameaças ao Estado. Para garantir esse controle absoluto, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda. Nenhuma palavra publicada escapava de sua vigilância. Jornais eram fechados, textos eram cortados. Livros considerados perigosos eram proibidos e, em alguns casos, queimados publicamente. Escritores, jornalistas e professores passaram a viver sob constante suspeita. Bastava ser acusado de simpatizar com ideias contrárias ao regime para perder a liberdade. O caso do escritor Graciliano Ramos simboliza esse período sombrio. Preso sem provas concretas, ele experimentou na pele o que era um Estado que não precisava justificar suas ações. Anos depois, seu relato em Memórias do Cárcere se tornaria um dos mais importantes testemunhos desse Brasil silenciado. Ao mesmo tempo, o governo se apresentava como o grande protetor dos trabalhadores. Direitos fundamentais foram criados, como o salário mínimo, a jornada de 8 horas e as férias remuneradas. Essas conquistas marcaram profundamente a história do país e até hoje fazem parte da vida do brasileiro. Mas esse avanço social veio acompanhado de um preço alto. Os sindicatos deixaram de ser espaços livres de organização e passaram a funcionar sob controle direto do Estado. Greves foram criminalizadas, lideranças trabalhistas perseguidas e a autonomia dos trabalhadores sufocada. O trabalhador recebia direitos, mas perdia o direito de questionar. O que parecia proteção também era vigilância. A repressão não se limitou aos opositores políticos ou à classe trabalhadora. Durante a Segunda Guerra Mundial, comunidades inteiras de imigrantes passaram a ser tratadas como suspeitas. Famílias que viviam no Brasil havia décadas foram proibidas de falar suas próprias línguas em público. Escolas fecharam, jornais foram censurados. E pessoas comuns passaram a ser vigiadas apenas por manterem sua cultura. O simples ato de falar alemão, italiano ou japonês se tornou motivo de perseguição. O Estado passou a decidir até qual idioma o cidadão podia usar dentro da própria casa, apesar do discurso de ruptura com as antigas elites. O poder local no interior do país continuou praticamente intacto. Os coronéis, figuras centrais da política rural, mantiveram sua influência e, em muitos casos, foram incorporados à base de apoio do regime. Grandes produtores rurais receberam benefícios diretos do governo. Dívidas foram perdoadas e políticas econômicas favoreceram setores estratégicos. A lógica era clara:
garantir estabilidade política por meio de alianças, mesmo que isso significasse manter velhas estruturas de poder. No cenário internacional, o pragmatismo foi ainda mais evidente. Internamente, o Brasil vivia sob uma ditadura inspirada em modelos autoritários europeus. Externamente, o país acabou se aliando às democracias ocidentais na Segunda Guerra Mundial. Antes disso, o governo chegou a flertar com regimes autoritários estrangeiros. Mas a decisão final foi guiada por interesses econômicos e estratégicos. Em troca do apoio brasileiro, o país recebeu investimentos fundamentais para sua industrialização, como a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, um marco que ajudaria a moldar o Brasil moderno. Esse período da nossa história deixa uma lição clara e poderosa. O Brasil avançou, cresceu e se transformou, mas pagou um preço alto pela ausência de liberdade. Foi preciso atravessar a censura, o medo e o silêncio para que hoje possamos valorizar o direito de falar, discordar e pensar livremente. O orgulho do brasileiro não está na ditadura, mas na capacidade de ter sobrevivido a ela e aprendido com seus erros. Conhecer esse passado não é reviver a dor, é garantir que ela nunca mais se repita.